Olha só, pessoal, para falar mais um pouco sobre esse assunto que envolve o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente recebe ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, primeira edição, o advogado criminal e especialista em ciências penais, Paulo Crozara, para entender mesmo os desdobramentos jurídicos recentes envolvendo tudo isso que a gente acompanhou ontem e vem resumindo para vocês ao longo do Jornal da Itatiaia. Doutor, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Itatiaia. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Doutor, para a gente começar enfim, colocar todo mundo na mesma página, o que levou essas sanções ao presidente Jair Bolsonaro? Sei lá, proibição de visita a diplomata, a embaixada, a tornozeleira eletrônica, tem a ver com os outros processos? É um novo processo? O que está acontecendo nisso? Tenta resumir para a gente, para todo mundo entender esse processo. Bom, tem a ver com essa ação penal de forma indireta, né? O que está sendo investigado agora é a coação no curso do processo, obstrução de justiça e um atentado à soberania nacional, né? E uma coação no curso do processo num nível que eu acho que nunca foi visto antes, né, na história brasileira, que é a utilização, né, de um presidente americano para coagir os ministros do Supremo a arquivar a ação penal contra o Jair Bolsonaro. Então, é uma nova investigação que se relaciona com essa ação que já existe pelo fato de que se estaria coagindo os ministros a não julgar o Bolsonaro ou absolver o Bolsonaro e também obstruindo, embaraçando as investigações sobre essa organização criminosa. E para isso, né, o que é mais grave, utilizando de um governo estrangeiro, que aí vem um atentado à soberania nacional, né, que o tipo penal até fala que o fim último seria a declaração de guerra, né, que seriam hostilidades para chegar até, então, a uma declaração de guerra. Doutor Paulo, quando você fala aí dessa questão da guerra, e aí a gente pensa nos Estados Unidos, né? Donald Trump deu várias declarações, inclusive mandou até carta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria que você comentasse se há de fato alguma coisa que Trump ou os Estados Unidos possam fazer para se envolver aqui nas decisões nacionais, né? Está acontecendo uma situação, uma discussão nacional, uma coisa interna, uma investigação por aqui, e aí parece que está se buscando uma alternativa lá fora. De fato, um país estrangeiro pode, de alguma forma, se envolver e até mudar os rumos das investigações por aqui? Olha, de forma legal, não. De forma legal, não. Acho que isso é até bem óbvio, assim, né? Pelo direito internacional. Um país estrangeiro não pode se intrometer em assuntos internos brasileiros. Isso é questão de soberania, né? Então, de fato, assim, pelo menos na minha opinião, está bem configurado o crime da coação no curso do processo, né? O Trump, quando teve o tarifaço que ficou chamado, né? Quando mandou essa carta, ele cita nominalmente que quer que o governo brasileiro arquive essas investigações contra o Jair Messias Bolsonaro. E para isso vai sancionar o país inteiro. Então, para mim, que existe a coação, existe. O Eduardo Bolsonaro declarou diversas vezes que ele estava buscando isso, né, até de um certo orgulho, né, e agora estão investigando o que o Jair Messias Bolsonaro tem a ver com isso, né? Parece que ele enviou um dinheiro para o Eduardo Bolsonaro e está sendo considerado como se fosse um auxílio material, o que faria ele coautor dos crimes, né, esse crime de coação. Então, tem essas duas vertentes, né? Tem o risco de fuga, que é uma coisa que já justifica a imposição de medidas cautelares, e também tem essa repetida, vamos dizer assim, delinquência, né? De você estar sendo processado e continua cometendo crimes, né? Pelo menos indiciariamente, assim, há mais crimes sendo cometidos. Então, justifica essas medidas cautelares nesse sentido. Doutor, vamos pensar um pouquinho para frente, pensando nos próximos meses, os próximos passos da justiça mesmo, para nós leigos entendermos um pouco melhor isso tudo. Sanções como proibição de visita, tornozeleira eletrônica e outras mais. Qual que é o próximo passo? O senhor acredita na prisão? Olha, se continuar nessa toada de novas declarações do Eduardo Bolsonaro dobrando a aposta lá nos Estados Unidos, como ele já fez, né, declarações na internet, eu acredito que pode ocorrer sim, porque as medidas cautelares, elas são pensadas para ir escalonando, né? Primeiro começa com uma proibição de algum lugar, um contato com alguém, com uma testemunha, né? E nós já estamos no último passo para a prisão, né? Que é a tornozeleira, com essas proibições de horário, proibição de fim de semana, que a gente chama que não pode sair de casa no fim de semana.
É o último passo, é quase uma prisão domiciliar, não é, mas é quase. Então a gente está quase na prisão preventiva, que é a medida cautelar mais grave, né? Nós estamos nas medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319. Para pular para a prisão preventiva com o artigo 312, falta um pouquinho, né? Então eu acredito que se eles dobrarem a aposta, continuarem interferindo, buscando as autoridades americanas, pode ser sim que haja uma prisão. E essa questão política que parece que está se sobrepondo às questões da justiça, né? Quando os Estados Unidos colocam que o presidente do STF, os aliados, não podem ir para os Estados Unidos, não são pessoas quistas por lá agora, vão caçar ali a questão dos documentos. Isso vai enfraquecendo a justiça brasileira. A gente está desacreditando também desse órgão, a gente enfraquece e a política fica sobreposta a tudo isso? Olha, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que a justiça brasileira, ela se fortalece, né? Porque quando nada une mais do que um ataque, né? Então, a partir do momento que o presidente americano, que é um presidente controverso, toma essas medidas, eu acho que isso tem um ganho de capital para o STF, né? Um capital político e uma legitimidade que estava sendo questionada, que eu acho que agora perde força, né? Você vê até o Congresso, né? A oposição querendo chamar o Congresso, e os líderes do Congresso falaram, não, a gente está de recesso, nós não vamos tomar medida nenhuma. E sendo que o Congresso estava tensionando essa corda com o STF. Então eu acho que eles ganham com isso, né? Eles vão sofrer as sanções e tudo, mas no fim, aqui internamente, eu acho que eles ganham legitimidade nesse sentido de união nacional. Doutor Paulo, para a gente fechar, e eu não quero te colocar em maus lençóis de forma alguma, mas há algum exagero da justiça aqui no Brasil nesse caso? O senhor vê algum exagero? Olha, na questão, apenas assim, quando eles incluem que estão investigando um atentado à soberania nacional, porque é um tipo penal que fala que o fim último seria uma declaração de guerra, né? Seriam hostilidades que teria o fim, né, de causar uma guerra entre Brasil e Estados Unidos. Mas também, né, quando uma investigação está no início, é normal que se coloque todos os crimes possíveis de serem investigados. Pode parecer um pouco pesado, acho que a coação no curso processo, o embaraço, a investigação de uma organização criminosa está bem configurado. Talvez seja um pouco mais pesado, mas também não é nada normal que a gente não veja aí, por aí no dia a dia. Nós recebemos o advogado criminal e especialista em ciências penais, Paulo Crozara. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade em conversar com os ouvintes da Itatiaia. Um ótimo dia. Um ótimo dia a todos. Obrigado pelo convite. Agora